Muito boa noite a todos. É sempre uma grande honra, uma grande satisfação, também uma grande responsabilidade estar aqui, trazer algumas palavras, dividirmos o nosso conhecimento. Vamos dar início à nossa reunião de hoje com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito da Verdade, Espírito da Verdade, Paris, 1860. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Hoje, quem vai trazer umas palavras para nós é o nosso amigo Aldo. Passo então a palavra a ele. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Irmãos, boa noite a todos, irmãs. Muito bem-vindos a essa casa de luz. Muito obrigado pela acolhida, irmão. Obrigado aos amigos espirituais que aqui se encontram, nos dando a oportunidade da reflexão, do aprendizado que nos ajuda na caminhada. Irmãos, eu trouxe hoje para nossa reflexão o tema Justiça e Misericórdia Divina. Justiça e misericórdia de Deus. Nós vamos ler no Livro dos Espíritos a seguinte frase: Deus é soberanamente justo e bom e infinitamente misericordioso. Deus é soberanamente justo e bom e infinitamente misericordioso. Queridos irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês que talvez seja meio estranha. Responde com os seus próprios pensamentos. Qual dessas duas qualidades divinas você acha que é a maior? A justiça ou a misericórdia? Estranho, né? A gente querer pegar qualidades, tributos de Deus e fazer uma hierarquia. Mas eu estou te dando um checkmate. Escolha. O que você acha que é maior? A justiça ou a misericórdia? Pensa. Vamos, ao longo da nossa exposição, tentar responder. Se nós buscarmos no dicionário a definição de justiça, nós vamos encontrar, assim, prática ou exercício daquilo que é de direito. Justiça é praticar aquilo que é de direito. Definição de misericórdia no dicionário: compaixão pela desgraça alheia, perdão, piedade. Justiça é buscar aquilo que é de direito. Misericórdia é perdão e piedade. Nós, no grau evolutivo que nós estamos nesse planeta, nós desejamos e buscamos qual mais dessas duas qualidades? O que mais satisfaz hoje o nosso íntimo? A justiça ou a misericórdia? Quando alguém bate no nosso carro, xingamos. Quando somos ofendidos no trabalho, falamos mal. Quando brigamos com a esposa ou com o marido, exigimos desculpas.
Quando os filhos são ingratos, queremos que eles se retratem. Então nós temos uma sede muito grande pela justiça. Agora vai uma reflexão. Mas será que no nosso íntimo nós queremos mesmo justiça ou vingança? Definição de vingança: atitude de quem se sente ofendido ou lesado por outro e efetua contra esse agressor uma ação mais ou menos equivalente. Resumo: vingança é buscar a desforra, dar o troco. Nós queremos mais justiça ou vingança? Quando nós vemos políticos roubando milhões, qual sentimento que fala mais alto dentro de nós? Justiça ou vingança? Que ele devolva o que roubou, perca o mandato, seja preso e saia por bom comportamento, ou ficaríamos mais satisfeitos que ele ficasse preso o resto da vida? Qual dos dois fala mais alto dentro de nós? Quando nós ouvimos que uma criança foi espancada, maltratada, justiça ou vingança? Que esse agressor da criança seja preso e depois de cumprir toda a pena possa fazer parte novamente da sociedade? Ou ficaríamos mais satisfeitos que ele mereça a pena de morte? Qual dos dois fala mais forte dentro de nós? Qual dos dois a humanidade, o planeta como humanidade, apresenta mais sintonia? Com a justiça ou com a vingança? Mas qual dessas duas qualidades Deus espera de nós? Justiça ou misericórdia? Acho que foram tantos os pedidos de Jesus para misericórdia. Quando Jesus ele é questionado qual deveria ser o destino da mulher adúltera, o que ele responde? Se ela deveria ou não ser apedrejada? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Misericórdia. Quando Jesus estava pregado na cruz, o que ele pede e fala ao Pai? Perdoai, eles não sabem o que fazem. O que ele pede para Deus? Justiça ou misericórdia para nós? Misericórdia. Quando Jesus é questionado, quantas vezes eu devo perdoar o meu agressor? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. O que ele está pedindo? Misericórdia. Quando ele fala, se alguém bate na sua face, ofereça outra, o que ele está pedindo? Misericórdia. Misericórdia. E não que nós busquemos a justiça, ou façamos a justiça. E talvez, irmãos, a história, a mensagem de Jesus, a parábola, a historinha, que ele deixou, que ele contou, que mostra ainda o nosso ranço de buscar essa justiça disfarçada de vingança, né? Vingança disfarçada de justiça, talvez seja a história do filho pródigo. Recordam dessa história? A palavra pródigo quer dizer esbanjador, filho esbanjador. Vamos adaptar essa história mais ao nosso contexto atual. Tinha um pai, um sitiante, um fazendeiro que tinha 2 filhos, e um dos seus filhos chega para o pai e fala, pai, estou vazando, estou indo embora. Dá minha parte da herança que eu não vou morar mais no sítio, não vou trabalhar, eu vou para a cidade, vou viver a vida. O pai entrega para o filho parte da herança e ele vai viver a gosto da matéria, dos vícios. Fartura de comida, vícios de todas as maneiras, vivendo simplesmente para a matéria.
E chega uma hora que esse dinheiro acaba. E esse filho esbanjador começa a passar fome, começa a passar frio. E todas as dificuldades que ele tem faz ele levar à reflexão. Na casa do meu pai, eu tinha sempre o que era necessário. E depois que a fome e o frio a coisa aperta, a consciência dele fala, é melhor voltar novamente para o pai. E na hora que ele está voltando para o sítio, para a fazenda, o pai, vendo ele chegando, vai recebê-los de braços abertos. E manda matar um cordeiro, um porco, um boi, sei lá o quê, para festejar o retorno do seu filho querido. Até aí tudo bem. Mas aí chega o outro filho, o filho que continuou trabalhando com o pai, que não abandonou, e fala para o pai, mas pai, como é que você vai festejar esse seu filho que abandonou? Eu que estou aqui ao seu lado, que sempre o servi, o senhor nunca me deu um animal para que eu pudesse festejar com os meus amigos? Se a gente analisa essa história, a gente vai compreender, no nosso grau evolutivo, que o pai foi injusto com outro filho. Foi ou não foi? Pô, o bonzinho estava lá trabalhando e nunca teve assim uma recompensa. O outro que esbanjou, fez uma festa para ele. Isso mostra o nosso resquício ainda de que tudo tem que ser dado o troco. De que a punição deve ser à altura daquilo que foi feito de errado. Agora, sabe por quê? Porque nós esquecemos o seguinte: quem recebe o filho que volta é o pai. Ou a gente poderia trocar pela mãe. É o pai e a mãe que está recebendo. Quem que está voltando? É o filho. Você quer ver como é difícil para nós entendermos a seguinte situação? Que Deus me ama do mesmo jeito que Ele ama o assassino da minha filha. Como é possível a gente entender que Deus pode amar do mesmo jeito a mim e ao assassino cruel da minha filha? Como é possível entender isso? Tem um livro chamado A Cabana, leram ou assistiram o filme? Nesse livro conta uma narrativa que deixa muito claro esse entendimento. Então vamos entrar nesse livro agora. Você que é pai, você que é mãe, que tem 2 ou mais filhos, pensa em 2 dos teus filhos nesse momento. 2 dos teus filhos. Pensou? Imagine que um dos teus filhos nesse momento, pensa num, só num agora, ele tenha matado o filho de alguém cruelmente. O outro filho que você está pensando agora não matou ninguém. Vamos supor que Deus chegue para você agora, nesse exato momento, e diga para você, pai e mãe, escolha um dos teus 2 filhos, esse que você escolher primeiro, vai estar comigo lá em cima, do meu lado, no reino dos céus. E o outro que você deixar, que você não escolheu, que ficar em segundo plano, eu vou condenar a sofrimentos eternos. Logicamente que Deus não faria isso, mas entra na história. Deus está dizendo, um dos teus filhos fica comigo, o outro vai reencarnar em sucessivas reencarnações de sofrimento. E Deus está dizendo para você, qual você escolhe? O que matou ou o que não matou o filho de alguém? Escolhe um dos teus filhos. O que matou ou o que não matou vai sofrer. Escolhe um. Deus está falando, Ele é Deus, você tem que escolher, não tem essa opção. Escolhe. Deus está dizendo, alguém tem que sofrer. O que você diria para Deus? E aí? Qual dos teus filhos você vai condenar ao sofrimento eterno? Que matou ou que não matou? Talvez você dissesse assim para Deus, eu vou no lugar deles. Entende? Por acaso, para um pai, para uma mãe,
vai diminuir o amor que ele sente pelos filhos, porque ele fez uma atrocidade, um engano cruel? Não vai. Por acaso, as mães dos prisioneiros que vão todo final de semana visitar os seus filhos na prisão, por acaso o ato cruel que eles cometeram fez com que elas deixassem de amar o seu filho? Não. Se nós que somos imperfeitos teríamos dificuldade em escolher um filho para o sofrimento eterno, imagina que é Deus. Imagina Deus. Imagina Deus. Então, aquele que está recebendo o filho, não importa o erro que o filho cometeu, o amor que ele sente por aquele filho não diminui, mas mostra o nosso ranço ainda de que tem que ter uma punição para esse filho que abandonou o pai. E não tem. E na verdade, nessa metáfora que Jesus coloca para nós, assim é Deus, Deus é o Pai. E na história do filho pródigo, nós precisamos entender que o pai, o coração dele fica em festa quando um dos seus filhos retorna a Deus. O filho pródigo somos nós. Somos nós que nos afastamos de Deus para vivermos somente para o mundo material, para os prazeres, para os vícios. E às vezes chega um tempo que por mais que a gente ganhe, por mais que a gente amontoe materialmente, tem um vazio lá dentro, um vazio que não se preenche, alguma coisa que ainda não está sustentando a nossa alma. E aí quando esse vazio vem, ou quando as dificuldades aparecem porque eu estou doente, a doença veio me visitar, ou porque eu perdi o emprego, estou tendo algum problema material, aí nós lembramos de Deus. E o que Deus faz? Ele aponta o dedo para nós? Não precisa vir bater não, precisa vir rezar para mim não. Você me abandonou, você não foi lá para a vida material, o que você está pedindo, rezando o Pai Nosso para mim, para te ajudar? Ele faz essa condenação? Ele busca vingança? Ele quer me condenar? Está de braços abertos para quando nós quisermos voltar. Eles nos recebem com misericórdia e não com condenação. Retornamos ao centro, ouvimos palavras que nós estávamos precisando refletir, a nossa vida se encaminha novamente, nos traz coragem e esperança frente aos obstáculos da vida e as coisas começam a melhorar. O Pai é Deus que recebe todos nós, filhos pródigos, quando nós quisermos voltar até Ele. Mas talvez, queridos irmãos, fique para nós de que se tudo deve ser perdoado, talvez fique para nós que não haverá nunca punição pelas faltas, porque tudo deverá ser perdoado quantas vezes forem necessárias. Passa a impressão de impunidade perante Deus. Nós erramos nesse pensamento porque nós temos como base a justiça humana, que é imperfeita e punitiva, que tem que ter uma consequência à altura para as faltas graves. No entanto, a justiça humana, ela é falha e não é a mesma em todos os países do mundo. Tem nações aonde o aborto é liberado, em outras é crime. Em outras nações a pena de morte é aceita, em outras não. Em outras o adultério é pago com a vida. Então veja como não é a mesma. E nós ficamos achando que talvez a justiça de Deus deva seguir os mesmos moldes da justiça humana. No entanto, irmãos, a justiça de Deus é a mais perfeita que existe,
Olha por quê. Porque a justiça de Deus não pune, não castiga. A justiça de Deus corrige, reeduca o espírito, espera o seu tempo e ensina segundo o grau de evolução de cada aluno. Olha isso. A justiça de Deus não aplica a mesma correção para o mesmo crime. Cada caso é um caso. Olha isso. Não há a mesma punição, a mesma correção para o mesmo crime. Cada caso é um caso. Vamos entender isso. Precisamos entender. O que será levado em conta por Deus na hora que a justiça divina virá? O que a justiça divina vai olhar? Primeiro ponto. Qual é o grau de conhecimento que tínhamos ao cometer o equívoco? Qual é o grau de conhecimento que nós tínhamos? Exemplo, uma mulher religiosa que aborta e uma mulher sem crença religiosa que aborta. As duas abortaram. Chegaram no plano espiritual. A correção será a mesma para as duas? Não. A quem mais tem, mais será o quê? Cobrado. E não existe um tribunal de espíritos superiores para ler tua capivara, não. Quem vai cobrar a reeducação desse erro? A própria consciência de cada um de nós. Eu tinha consciência que isso era errado. Ela, que não tem crença religiosa, que não tinha, talvez se soubesse o que eu sei, não teria praticado. Segunda coisa que será levado em conta pela justiça divina. Quais condições estávamos vivendo ao cometer o delito? Quais condições estávamos vivendo? Exemplo, uma pessoa que furta para comer e uma pessoa que rouba para se enriquecer. Um roubou para comer, o outro roubou para ter mais. Os dois roubaram. A reeducação será a mesma? Com toda certeza que não. Com toda certeza que não. E, irmãos, a pergunta mais importante que a justiça divina fará, a mais importante de todas. A lição já foi aprendida ou não? É a primeira coisa que será olhado. A lição já foi aprendida ou não? Porque nós reencarnamos para quê? Para evoluir, para aprender lições. Nós evoluímos aprendendo lições. Quando a justiça vier, ela vai olhar. Você já aprendeu a lição ou não? Exemplo. 2 soldados, inimigos de guerra, nações diferentes, guerrearam, ódio extremo frente à nação rival, os dois desencarnam na guerra, em campo de batalha. Os espíritos dos dois vão para o umbral. Dezenas e dezenas e dezenas de anos de sofrimento. Os dois têm a oportunidade, depois de dezenas de anos, de reencarnar. Só que um dos soldados, um dos espíritos, ele aprendeu algumas coisas no umbral. Pelo sofrimento que ele teve, ele conseguiu questionar as suas atitudes de violência que ele cometeu.
E quando ele reencarna, ele consegue ser, na nova reencarnação, mais tolerante com as diferenças do outro. Ele já não responde com agressão quando pisa no pé dele. O outro espírito do outro soldado reencarna. Só que não adiantou nada o sofrimento que ele passou. Serviu para aguçar ainda mais o ódio dele. Reencarna e responde tudo com truculência, com violência. Principalmente aqueles que estão mais próximos na família. Qual dos dois aprendeu um pouco mais a lição? O que já age de maneira melhor. Quando a justiça vier, os dois não terão que passar exatamente pelas mesmas dificuldades. Porque aquele que já conseguiu, com as próprias dores, com o próprio sofrimento, modificar as suas atitudes, não tem que passar por uma educação severa, como o outro será convidado a passar. A força que se faz para partir uma pedra só depende da dureza da pedra. A força que se faz para partir uma pedra só depende da dureza dessa pedra. Então é isso. E nós espíritas precisamos entender muito bem isso, porque nós estamos saindo do centro espírita e divulgando coisas erradas. Já ouviu falar da situação, olha, se numa outra vida você matou alguém, nessa vida é certeza que você vai morrer e vai ser a mesma pessoa que você matou. Não dá. Não é assim. Não existe isso. Nós reencarnamos para aprender. Mas não é essa fatalidade que se cria, que está engessado, que você não possa modificar o seu destino. Tudo está em suas mãos. Se a gente olhasse para trás, teríamos vergonha das atrocidades que nós cometemos. E às vezes, quando eu reencarno, se eu consigo modificar a minha tendência, porque eu encontrei uma religião que me ajuda, eu encontrei uma família, pais carinhosos que me educam para uma outra vertente, talvez eu não tenha que colher todo aquele espinheiro que eu plantei lá atrás. Tudo está em nossas mãos. Agora, irmãos, olha uma frase do Chico, que eu sou apaixonado por essa frase. Ela responde à pergunta que nós fizemos no começo. Quem é maior? A justiça ou a misericórdia de Deus? Chico diz assim: toda vez que a justiça de Deus, nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo e da minha própria reforma íntima, se a justiça vem e me vê que eu estou colaborando com outro e eu estou procurando me modificar, olha agora, manda a misericórdia divina que a justiça retorne sobre seus próprios passos sem data prevista para voltar. Olha que magnífico! Olha que magnífico! Fiz cagada pra caramba, meu. Fiz muita cagada. Mas na hora que eu reencarno, se eu procuro trabalhar, se eu estou aprendendo as lições, eu não preciso passar por tantas dores, porque eu estou aprendendo a lição
de uma outra maneira. A dor queria abrir os meus olhos, mas eu conseguia abrir os meus olhos de uma outra maneira, sem precisar pela dor. Então a resposta, irmãos e irmãs, a misericórdia divina supera a sua própria justiça. E sabe por que a misericórdia é a maior? Por que a misericórdia é a maior? Porque é ela que está mais próxima do amor. A misericórdia é que está mais próxima do amor. Por isso que ela é maior. Deus não pune, Deus não castiga, Deus dá oportunidade do aprendizado. E qual é a maior justiça divina? São as reencarnações. Se ontem eu tive uma vida, fui uma pessoa rica, mas extremamente avarenta, só pensei em mim, numa outra reencarnação, Deus me dá a oportunidade, não o castigo, a oportunidade de nascer numa situação não tão propícia financeiramente para que eu possa aprender novas lições. Se numa outra vida fui uma pessoa perfeita, bela, magnífico, tudo legal, que usei a minha beleza só pensando no meu material, só pensando na infidelidade, na sexualidade, numa outra reencarnação, Deus me dá a oportunidade, não como castigo, mas como aprendizagem, de nascer numa vestimenta não tão bela ou com alguns defeitos, para que eu aprenda a lição de saber também valorizar as coisas do espírito. Se eu não estou conseguindo mais trabalhar com as ferramentas que esse planeta está dispondo, eu serei reposicionado numa próxima reencarnação num planeta mais primitivo, não como castigo, mas para continuar evoluindo, trabalhando com ferramentas mais simples, ferramentas à minha altura, porque o nosso planeta agora vai evoluir. Isso é certo. E os irmãos que não estão conseguindo trabalhar com essas ferramentas, por misericórdia, serão reposicionados para continuarem aprendendo. Não é castigo, é oportunidade de aprendizagem. Saibamos que a justiça divina virá, segundo as vontades estabelecidas pela espiritualidade maior, que cada um de nós terá a oportunidade de reparar e de aprender. Agora, irmãos, nunca foi tão importante no mundo, e notadamente no Brasil, essa frase agora: não compete a nós fazer essa justiça. Não compete a nós buscar essa justiça à força. Deus não precisa sujar as mãos dos seus filhos de sangue para fazer com que o irmão equivocado aprenda a lição. Deus tem várias maneiras de fazer com que aquele que está no caminho equivocado, ele abra os olhos. Ele não precisa manchar as nossas mãos de sangue para achar que está ajudando Deus a fazer a justiça. Isso pertence a Ele. O que Deus pede de nós nesse momento é a prática da misericórdia, o perdão às faltas do próximo. Isso, logicamente, é muito difícil para nós, no grau evolutivo que nós estamos. Mas quando nós somos cobrados no dia a dia para ter misericórdia com o outro, lembremos da imagem de Jesus preso na madeira, pedindo para Deus misericórdia para todos nós. Deus educa pelo tempo e não pela violência. Deus educa pelo tempo e não pela violência. Se Ele quisesse violência, o céu já teria se abrido a uma porrada de tempo.
e já teria mudado esse planeta na marra, na força. Só que Ele não quer isso. Ele quer a transformação de cada um de nós, e não uma imposição, um decreto. Ele espera o tempo, Ele educa o tempo pelo tempo e não pela violência. Obrigado, irmãos, pela paciência de vocês. Faço. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechar os nossos olhos, entrando em contato com o nosso íntimo. Vamos agradecer a Mestre Jesus, a espiritualidade que aqui se encontra, agradecendo pela oportunidade da reencarnação, que por mais difícil que seja os momentos que estamos passando, sendo visitados pela doença, pela depressão, por perda de entes queridos, por desequilíbrios materiais, não esqueçamos, tudo são lições. Lições que são oferecidas para que possamos evoluir, aprender mais. Mestre Jesus nos ensina que quando formos visitados por essas lições divinas, nós paremos de perguntar por quê e passamos a perguntar para quê? Para que a doença me visita? O que ela quer me ensinar? Para que tudo isso que eu estou passando em minha vida, de grande dificuldade, o que isto quer me ensinar? E se nós começarmos a enxergar as lições que são oferecidas e agirmos da maneira diferente que nós estamos agindo, nós começamos a subir os degraus da busca da nossa felicidade verdadeira, da paz que tanto precisamos. Nos ajuda, Mestre Jesus, nos ajuda, queridos amigos espirituais, mentores, a ter cada vez mais próximo de nós esse objetivo de sermos bons alunos, evoluindo, degrau por degrau, em busca de nós mesmos. Que assim seja. Pessoas que estão aqui, nessa reunião sincera, nós queremos agradecer pela espiritualidade, pelas palavras, que possamos levar essa lição dos nossos lares. O mais importante, praticar essa lição, acalmando nossos corações e viver esse ano toda a felicidade. Essa semana que inicia, possamos ser cada vez mais ajudados no nosso crescimento e de cada um de nós. De toda a terra necessitar de amor, todos esses que sofrem, passam no sendo dores físicas e morais. Que essa
nos leve para abreviar seu sentimento. Sim, seus. E até a próxima. Olha para cá, nós vamos enviar.